Estamos no verão amazônico e percebemos que nosso clima vive em constante mudança. Uma hora sol forte, depois chuvas intensas. Mas durante esse período, a principal dúvida é: será que está cada vez mais quente a nossa região? Ou não? De fato, é o nosso calorão mesmo. Quem vai nos responder e dar todos os detalhes sobre essas questões agora mesmo é o senhor Lucas Mendes, ele que é meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Senhor Lucas Mendes, seja bem-vindo. De fato, nós estamos tendo o calor mais elevado, as temperaturas elas estão superior do que períodos do ano passado ou de anos anteriores, ou não? Permanece no mesmo nível? Então, as temperaturas agora mesmo para o mês de agosto, elas estiveram muito próximo ao esperado, o que é normal climatológica, né? A normal nos indica aí temperaturas em torno de 32 a 32 graus e meio em média, né? A média é uma soma de temperatura, né, ao longo dos 31 dias e você divide, né, pelo número de dias. Então, a gente teve uma média em torno de 33,1 grau, muito próximo aí o que é a normal esperado, um pouco acima, mas não tão acima. E na verdade, durante esse mês agora de agosto, e até inclusive nos últimos meses, a gente vem tendo ocorrência de chuva. Se você comparar esse mês de agosto agora de 2021 com relação ao que foi ano passado, esse mês está bem mais, em termos de temperatura, está bem mais ameno, porque houveram ocorrências maiores de precipitações, até pela formação maiores de ocorrência de áreas de instabilidade, e até pelo avanço de sistemas frontais na região sudeste do país, que acabaram alinhando o que a gente chama de zonas de umidade, desde a região sudeste, centro-oeste, chegando até aqui, a região norte do país. Então, para vocês terem uma ideia, o que é esperado pela normal climatológica, ou seja, pelo padrão climatológico de pelo menos 30 anos, é que a gente tenha chuvas durante aí esse mês agora que findou, agosto, em torno de 40 até 70 milímetros acumulado por 30 dias. Então, nós tivemos aí em torno de quase 170 milímetros, conforme a estação automática do IMET. Foram chuvas bastante relevantes, apesar de a gente ter tido menos da metade dos dias de chuva. Vários dias ocorreram chuvas bastante significativas, né? Muita pancada de chuva e com descarga elétrica, e tivemos chuvas bastante acentuadas, inclusive aí, que passaram 30, 40 até uma de 58 milímetros, né? Então, todas essas chuvas corroboraram para que a gente tivesse também uma diminuição na temperatura. Se a gente comparar o que foi agosto do ano de 2020, a gente teve chuva bem abaixo da média. Agosto de 2020 ficou em torno de 3 milímetros, nós tivemos em torno de 3, 4 dias de chuva só no ano passado, e as temperaturas médias ficaram bastante elevadas, em torno de 34 graus e meio. Então, esse ano está sendo bem mais ameno, até para a gente ter ainda um resquício do fenômeno Laninha, né, que é um resfriamento anômalo das águas do Pacífico tropical equatorial, e que elas auxiliam numa mudança da circulação geral atmosférica, e essa mudança aqui para o nosso setor, ela incorre num aumento de precipitação. Então, como você tem dias mais chuvosos, maior cobertura de nuvens, como consequência, a temperatura, né, a radiação solar que chega aqui até a superfície terrestre é menor, e, portanto, o tempo fica com temperatura não tão elevada. Basicamente é isso. Aí fica ocorrendo, na verdade, essa variação, né? A gente percebeu nessa semana, a gente teve 3 dias seguidos de chuva, aí agora já deu uma trégua. Então, a previsão, né? Possivelmente, na verdade, as pessoas podem esperar aí nos próximos dias, durante até mesmo o feriado, que já está se aproximando, é esperado mais chuva ou o tempo de mais sol, na verdade, mais calor? Então, para os próximos dias, a tendência que a gente tenha, normalmente, no período da manhã, nas primeiras horas da manhã, o sol aparecendo entre poucas nuvens, e durante o período da tarde são esperadas
algumas chuvas rápidas. Essas chuvas rápidas que eu falo são chuvas de curta duração e não com volume acentuado, com baixo volume de chuvas, algo que deve ser preponderante ao longo do mês de setembro, tá? E a partir do mês de outubro, aí sim a gente tem uma mudança nesse padrão atmosférico, né, que é um período de estação, de mudança de transição da estação seca para a estação chuvosa. Então, durante aí os próximos dias, a gente não vai ter nem aquele padrão tão seco como a gente estava tendo antes, com temperaturas aí chegando 33 a 35 graus à sombra. A tendência é que a gente tenha temperatura máxima em torno de 31 a 32 graus aí para o feriado, lembrando sempre a temperatura medida à sombra, e a mínima deve ficar em torno de 23 a 25 graus. E a tendência é que as chuvas não sejam de grande volume e sejam concentradas de forma rápida para o período da tarde. Olha só, então para quem está se programando para o feriadão, já dá para... O tempo vai contribuir um pouco, né? Mas ficar atento aí que sempre tem essas mudanças. Senhor Lucas, eu sei que vocês estão em constantes estudos, né? Aí no CIPAM, pesquisando, são pesquisas, estudos. A previsão para o nosso futuro, eu não digo assim um futuro tão distante, mas nos próximos anos, será que vai esquentar ainda mais ou não? Então, o que normalmente a gente trabalha na área de climatologia e disponibiliza, inclusive, existem até para o usuário, né, quiser tomar conhecimento, a gente tem alguns tipos de produtos, eles estão disponíveis na página www.cipan.gov.br, e lá a pessoa procura uma aba chamada Meteorologia. A gente tem tanto boletins com previsão do tempo para os próximos 3 dias, quanto previsões para o clima, né, que são previsões que normalmente são usadas pelo pessoal da Defesa Civil, pelo pessoal das prefeituras, pelo pessoal da área da agricultura, e são previsões para o próximo trimestre. Todos os meses são realizadas previsões de consenso, são atualizadas nessa página, para o próximo trimestre. Então, eu não vou te falar ao longo dos anos, porque esse estudo ele não é realizado dessa maneira lá no CIPAM, tá? Então, o que eu vou te falar é em relação ao Boletim Climático da Amazônia, que é disponibilizado no site. Normalmente, se você clicar agora até o início da próxima semana, já deve estar o boletim de agosto lá, onde você tem uma previsão climática para os meses de setembro, outubro e novembro. Então, a tendência é que as chuvas fiquem um pouco acima da média, principalmente no setor, que é o setor que a gente se encontra, no setor nordeste, centro-leste do estado do Amazonas. Nós devemos ter maior formação de nebulosidade, pancada de chuva nesse setor, principalmente da metade do mês de outubro em direção a novembro. Então, setembro segue um mês mais seco em relação a outubro e novembro, e a partir de outubro é importante frisar que a gente passa a ter muita pancada de chuva, aquela pancada que a gente tem normalmente no final da manhã e início da tarde, com ocorrência de trovoada e possíveis rajadas de vento, né? É o mês mais propício para isso. Lembrando que setembro e outubro as temperaturas vão continuar bastante elevadas, e a partir de novembro esse padrão de temperatura começa a sofrer uma modificação, porque as chuvas passam a se tornar mais estratiformes, ou seja, traduzindo de uma forma mais simples de entender, as chuvas elas passam a ter uma duração maior e ter um volume menor concentrado, ao contrário da nuvem convectiva, que você tem uma pancada de 10, 15, 30 minutos, a chuva estratiforme ela pode durar por horas, numa pancada mais leve a moderada, entendeu? Entendi. E olha, muito boas suas informações, porque o público que nos acompanha do Real Time já ficou bem informado. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Fique à vontade para umas próximas participações, viu? Sempre que quiser um espaço, só é entrar em contato conosco. Então, ok, eu agradeço o espaço, né? E volto a frisar, né, que mais informações podem ser achadas, né, descobertas na página www.cipan.gov.br.
Conversei há pouco com o Lucas Mendes, ele que é meteorologista do CIPAM. Para você que quer ficar muito bem informado, siga nos acompanhando e se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.